Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos da segunda tarde do Congresso Internacional 2008 da Academia Paulista de Direito. Nós registramos a presença aqui do acadêmico Dr. Antônio Carlos Marcato e do Dr. Antônio Granado da ANSUR. A mesa número 5 tem o tema Cidade e Cidadania. Ela é presidida pelo Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, acadêmico titular da cadeira Gabriel José Rodrigues de Resende e é advogado. E os palestrantes são a doutora Tereza Cristina Della Mônica Kodama, procuradora do Estado de São Paulo, o Dr. Vicente Trevas, presidente da ANSUR, e a doutora Lisete Regina Gomes Arelaro, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Para a coordenação dos trabalhos, o Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde aos integrantes da mesa, os nomes já foram declinados. É uma honra muito grande participar desse conclave que traz à colação o tema da mais relevante importância, temas das mais relevantes importâncias, porque dizem respeito a algo que necessita ser discutido, rediscutido, especialmente o da mesa de hoje, que é a cidadania. Nós temos uma noção de cidadania teórica, nós temos uma noção de cidadania posta no direito posto, no ordenamento jurídico, mas nós não temos discussões a respeito da execução da cidadania, da colocação da cidadania como algo a ser vivido, vivenciado, especialmente num país como o Brasil, em que as diferenças sociais tornam alguns cidadãos mais cidadãos do que outros. É preciso que nós lutemos, nós que temos o privilégio de termos tido a possibilidade de estudar e de pensar as coisas do Brasil, nós temos que nos empenhar para que essa cidadania não seja a cidadania de alguns e não de outros, para que a cidadania seja exercida por todos aqueles que estão sob o teto, sobre o céu deste país. É preciso que se deixe de ter meia cidadania, cidadania inteira ou nenhuma cidadania para uma parcela muito considerável da população. Cidadania é algo para ser executado e por todos. Por essa razão, eu cumprimento a academia na pessoa de seu presidente, meu amigo particular, cumprimento a TV USP, que está nos televisionando, que está nos colocando ao conhecimento de outras pessoas, e cumprimento também esta faculdade por estar nos abrigando. A Faculdade de Direito lá de São Francisco, que tem uma tradição de lutas libertárias, dentre as quais a luta em prol da cidadania. Sem mais delongas, eu vou, em primeiro lugar, passar a palavra à doutora, é nesta ordem aqui, a doutora Tereza Cristina Della Mônica Kodama, procuradora do Estado, ativista pelos direitos humanos, ativista em prol da cidadania e que com certeza nos abrilhantará com sua palestra e com suas palavras. Bem, boa tarde a todos. Doutor Luiz, muito obrigada por suas palavras. É uma honra estar aqui com pessoas tão ilustres. Agradeço o convite feito pelo doutor Alfredo Atier, pela doutora Roberta. Cumprimento o doutor Marcato também, que foi meu professor. Muita honra, doutor, com certeza. Eu fiz o curso em 86, escolhi o meu marido, Pedro Kodama, e foi até um encontro do meu marido, a segunda encontro que eu tive com ele, e depois eu designei a composição de Paulista, quando ele já estava na magistratura, e eu ingressei na Procuradoria Geral do Estado. Então é muito importante também a presença do senhor aqui. E, na verdade, eu fiz até a minha fala, vai ser uma forma assim, técnica, tá? E também ter sido uma atuação que eu fiz, que eu tive
Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Tá? Eu atuei como a primeira coordenadora da mulher do Estado de São Paulo. Né? Eu fui designada como assessora de políticas da mulher do Estado de São Paulo. Não tinha uma coordenadora e eu fui designada com muita honra. Fui convidada pela doutora Luísa Arruda para atuar ali. Realmente é uma matéria que me chamava muita atenção e muita coisa foi feita, mas deve ser feita, e é muito difícil, vou ser sincera, da implementação de políticas públicas voltadas para todas as áreas da cidadania. Né? Tanto que eu vou até já antecipar, na minha coordenação eu consegui implantar poucas, e quando eu saí ali, foi um pouco tempo que eu fiquei como coordenadora, realmente foram 44 projetos que eu consegui implantar, pouquíssimos. Né? É algo que eu gostaria de ter feito mais, mas eu acho muito, muito difícil. Né? Porque eu acho que tem uma série de fatores que eu acho que aqui depois aos poucos eu vou falando, né? Mas eu vou comentar alguma coisa antes com referência no caso seria com referência a uma parte mais doutrinária, né? E depois eu já passo para essa outra questão. Eu falei sobre o tema do exercício da cidadania e dos direitos humanos à luz da Constituição Federal, demonstrando a importância da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o entendimento prevalente da Constituição Federativa de 88. A garantia do exercício da cidadania, os direitos humanos e a cidadania, as garantias, os instrumentos jurídicos e garantias para o pleno exercício da cidadania. Eu entendo assim, a sociedade almejava e clamava por um Estado democrático de direito, em que os cidadãos poderiam exercer os seus direitos, tendo os deveres, direitos e obrigações, culminando na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, o exercício da plena cidadania. Eu entendo que para isso, para nós conseguirmos isso, nós temos que ter realmente, desde a infância, tá? Eu levo isso para uma reflexão, tá? Desde a infância, que as crianças tenham essa matéria de cidadania nas escolas, tá? Porque senão elas não vão, logicamente, crescer com esse tipo de visão. Eu acho que é importante terem a visão completa, como eu tive na realidade. Né? Até se falou muito da época da ditadura, eu realmente passei por aquela época, eu não tive essa dimensão do que seria, mas eu me lembro muito do SPB. Alguns podem até criticar minha fala, mas eu nunca liguei o SPB logicamente não liguei ao SPB a parte da ditadura, não é? Certo? Eu achava que lá nós tínhamos sim alguns regramentos, quer dizer, o entendimento que existia realmente a cidadania. Nós pensávamos mesmo, me entendo na época no próximo, pensávamos dos idosos, dos indígenas, eles davam uma visão completa, tá? Esse é o meu entendimento. Eu acho que não deveria voltar com esse nome, mas deveria ser um trabalho mais voltado para essa área. Eu acho que o que nós percebemos quando eu atuei na Secretaria de Justiça é uma falta que tem. As pessoas, a gente vai para as periferias, elas não conhecem, elas desconhecem muitas situações. Não é? Inclusive, vou ser sincera, pessoas que vão votar não sabiam que tinham que votar no presidente, deputado, chegaram, mas eu tenho que votar. Quer dizer, isso é um exercício, a pessoa não sabe. Não é? Então, veja a situação que nós vivemos. Não é? Então, eu acho assim, por exemplo, com referência aos direitos que nós temos fundamentais. Veja, moradia. Nós temos um plano de abrigamento nacional. Né? Não sei se todos sabem que nós temos um plano de abrigamento nacional. Né? E não foi implantado. Ele consta no papel, mas não foi implantado. É federação, estado e município. Né? O que eu percebo é isso. Né? Se colocam às vezes algumas coisas no papel, mas não são viabilizadas. E acho que a minoria, ela tem que estar, logicamente, o Estado, o ente público, ele tem que fazer de uma forma que ele venha abraçar a todos. Né? Uma minoria seja para todos, mas tem que levar o que seria cidadania. E eu trago uma fala, que eu acho que é importante isso, quando eu estive num evento, eu escutei um professor falando que ele esteve na Alemanha, né? Eu acho que é importante essa fala, as crianças ali, eles aprendem educação, aprendem ética e aprendem sobre respeito e cidadania desde os 5 anos e meio. Uma sala de aula assustou, porque as crianças não sabem ler, e tinha as palavras. Quer dizer, as crianças tinham essa fala. Quer dizer, isso eu acho que tinham essa noção. E já cresce com uma cultura diferente. Né? O que eu percebo aqui é que nós precisamos muito, a sociedade ela tem que, logicamente, de
como um todo, ela tem logicamente que fazer, reivindicar esse tipo de situação, esse tipo de exercício que nós temos que ter da cidadania. Não é? Por exemplo, o voto. Eu vou comentar uma coisa que é importante. Um professor falou sobre o voto sobre idosos. Não é? O voto do idoso. Tá, eu falei, o que ele vai falar que é tão pequeno? Ele deu uma aula, foi o desembargador Dr. Jefferson. Tá? Por quê? Quem está com 16 anos, ou quem está com 80, tem o mesmo direito. Só que aqui nós pesamos diferente. O idoso, ele já está no final, não está no final. Tem muito a acrescentar, tem uma bagagem lá atrás. E isso nós não vemos na nossa cultura. Isso nós temos que resgatar. Foram valores que eu entendo, salvo da juiz, que foram valores que foram perdidos durante alguns anos. Não é? Eu lembro que na época nós tínhamos muito respeito a professores. Não é? A professores realmente era uma professor de autoridade dentro da sala de aula. Não é? Eu acho que isso que nós temos que resgatar. Esse exercício que tem demonstração que realmente nós temos os direitos aí que nós temos nós temos direitos, temos que exercer e preservar. Não é? Então, eu na secretaria, eu falo na parte dos direitos da mulher, é muito difícil a implementação. Não é? E nós ainda estamos muito aquém de atuarmos em muitos cargos públicos, ou seja, em qualquer outro local. Não é? Porque justamente o machismo existe, ainda persiste, não é? Persiste, mas eu vejo inclusive mais as mulheres. Certo? Porque homens e mulheres não podem andar com equidade, não é? De forma igual, menos que eles. Então tudo isso eu acho que nós temos que fazer um trabalho, mas a sociedade como um todo. Não é? Veja, e outro lado da mulher, que eu acho que isso é exercício de cidadania também. Tá? Como que, logicamente, quem está desse lado, veja, ela não consegue às vezes exercer o mesmo cargo, porque simplesmente é uma mulher. Né? E eu acho que a mulher nós temos toda a capacidade, e eu não gosto de ter igualdade, inclusive para as pessoas. Tá? Eu acho que nós, se não existe a chamada desigualdade, nós somos seres humanos. Não é? Eu não sei porque que existe, desculpa, até hoje, eu até tinha uma fala que seria diferente, tá? Seria discriminação. Por que nós vamos discriminar uma pessoa que tem um negro, uma mulher, uma pessoa LGBT? Não é? Eu acho que nós temos aí que resgatar todos esses valores. Porque são como nós. A essência que importa. Não é? Eu acho que o exercício da cidadania está justamente aí, não é verdade? Não é? É colocar todos esses valores para que nós tenhamos, todos têm direito a uma moradia, todos têm direito a educação, não é? A saúde. Quando nós estávamos ali na secretaria, que eu acho que é importante, acho que isso que vocês dessa minha fala, né? Ali, né? Da saúde, eu me lembro que a primeira coisa que eu queria implantar seria o núcleo das mulheres nos hospitais. Eu acho que é muito simples, porque se tem um núcleo ali, é fácil ampliar. O que eu estou querendo colocar é a parte prática do que nós estamos falando. Não é? Mas eu entendo que se não for por essa parte educacional, eu acho muito difícil. Não é? Eu acho difícil nós chegarmos lá. Como eu falei, há uma inversão de valores. Não se dá valores para, eu vejo, desculpa, vou ter que comentar, né? Ao policial. O policial hoje que vai abordar uma pessoa, ela é uma pessoa, como se fosse um constrangimento. Nós não temos que se sentir constrangidos. É um dever, é um direito, certo? Outro dia eu fui parada por uma policial, batei, gosto muito de conversar, fui conversar com ela, simplesmente ela mostrar os documentos. Que problema tem isso? Porque tinham pessoas paradas olhando? Quer dizer, esse tipo de situação que nós temos que resgatar isso. Né? Resgatar, eu acho, como eu vi antigamente. E peço novamente desculpas, mas eu vivenciei uma fase que para mim foi muito forte na minha vida, não é? De respeitar o próximo. Não é? Eu acho que é aí que vem o resgate, de respeitar. Muitas pessoas não falam, por exemplo, os indígenas, que se falava muito na época. Não é? Eles são colocados de lado. Hoje, para entrar numa aldeia, é difícil. Temos que pedir para a FUNAI. Certo? Não estou criticando, estou só falando que poderiam viabilizar, para que se pudesse fazer um trabalho melhor ali. Não é? Não só para mulheres, mas para todos. Não é? Eu acho assim, somos todos, eu tenho esse lado também religioso, somos todos irmãos. Então eu acho que isso que seria importante. Eu não sei se a minha fala está sendo, está se fazendo chegar até, mas é a minha forma de verificar. Não é? Esse exercício da cidadania, eu lembro até tinha livros, a cidadania alcance de todos, sem dúvida. Mas como que nós atingimos isso? De que forma? Não é?
eu acho que é somente levando para as crianças e, logicamente, para os adultos de uma outra forma. Nós queremos adentrar nas escolas, inclusive, né, doutora Elisete, como voluntários, né, tá, para levar para as crianças e também para os adultos, para as famílias, algumas questões de cidadania, como o tráfico de pessoas, que é muito importante, a parte da mulher, a parte do LGBT, a violência contra a mulher, sabe que o número de feminicídios está aumentando. Então, tudo isso, eu acho que o resgate tem que ser por aí. Né? Agora, veja, isso eu acho que também pode ser feito um trabalho para as mulheres, para a família, junto com as crianças, mulheres, enfim. Né? Eu acho que o que eu entendo é que, logicamente, se houver uma união da sociedade como um todo, todos, cada um fazendo a sua diferença, eu sei que nós mudamos isso. Tá? O que eu falo da minha experiência na Secretaria da Justiça, e foi essa fala que o doutor também queria que eu mencionasse aqui, até uma outra forma doutrinária, mas como o doutor falou, vamos falar mais da parte prática, né? A dificuldade de implementação de políticas públicas. Né? Nós temos muitas políticas públicas, podemos chegar sim até essas pessoas das minorias, né? Podemos fazer um trabalho com diferencial, mas precisamos também do apoio de toda a coletividade. Né? Eu acho que é importante essa união de todos, né? Porque senão não chegaremos à vitória. Não adianta só nós falarmos, temos que concretizar todas as ações. E quando eu cheguei na secretaria, eu posso dizer que eu já comecei com algumas ações voltadas para a mulher e não consegui. Né? Não vou até mencionar, são cursos profissionalizantes para as mulheres do Estado de São Paulo, no CICS, que é Centro de Integração da Cidadania. Isso eu estou comentando, não estou falando de uma forma com ego nem nada, eu estou só falando que é importante fazermos algo, que nós consigamos chegar até essas pessoas. Não é? Por isso que eu falo, a cidadania, todos nós temos direito, eles também têm direito. O que nós temos de pessoas na rua, podemos fazer algo. Existe um plano de abrigamento nacional, é só precisamos colocar em prática. É difícil, sem dúvida, mas podemos começar. Não é? Esse plano de abrigamento, ele vem com o Estado, vem com a União, depois o Estado, que logicamente pode aderir, e o município. Certo? O que é feito isso? Simplesmente num prédio se tem habitação, a pessoa pode se conseguir um emprego, vão ter médicos, enfim, tem uma série de fatores. Tá? Então, isso é que eu acho que a parte prática que nós podemos exercer. Tá? Por exemplo, tráfico de pessoas. Quase não se fala nisso. Existe, inclusive tráfico de órgãos, tá? De crianças também. Nós temos que pensar por um lado maior. Né? Por isso que eu falo, levando essas questões para a coletividade ou para as crianças, eu acho que seria importante, porque elas já vão crescer com uma outra cabeça, um outro olhar, um olhar não tão diferenciado para uma questão que são as minorias. Né? E nós acho que podemos fazer muito, só vai depender de cada um de nós e fazer um diferencial. A minha fala, vou ser sincera, vai ser outra, vai ser bem didática, sabe? Mas eu acho que não é momento, viu, de sermos didáticos, né? Eu acho que o momento realmente é de fazer. E eu sou uma pessoa que realmente eu gosto de concretizar. Não precisa nem falar nomes, eu adoro concretizar. Mas quando eu cheguei ali na secretaria, a primeira coisa que foi feita, realmente ficou sementes lá. Ficaram sementes lá. Eu amei, tá? Então isso eu acho que é importante. Mas todos nós, independente de partidos, mas fazer algo sim, tá? Para todos. Eu acho que isso... e também, eu vou ser sincera, e não verificar o olhar da outra pessoa, isso que nós temos que levar para os demais. Não olhar, não verificar a outra pessoa pela pele, pela religião, não importa, somos todos, temos que caminhar lado a lado. Eu acho que isso é importante, que se forma uma sociedade justa, fraterna e solidária. Eu acho que é a partir daí que nós vamos formar cidadãos, não com formação pré-moldada, mas com grandes cidadãos. Eu acho que é a partir daí que nós vamos fazer um trabalho com diferencial. Logicamente, a União tem o seu papel, o Estado tem o seu papel, o município tem o seu papel, mas nós, cidadãos, temos o nosso papel sim. Não é deixarmos para eles só fazerem, não, nós temos que fazer o nosso. Tá? Se nós pudermos levantar essa bandeira, cada qual entrando, não só nas secretarias, mas em comunidades, nós podemos fazer esse trabalho, ok? Tá? Então é isso que eu queria deixar essa palavra. Eu mudei totalmente minha fala, certo? Para levar a todos realmente a cidadania está ao alcance de nós, sim. Só vai depender de cada qual de levar
não só às crianças, como também a toda a população essa forma de exercer. Tá bom? Muito obrigada a todos, agradeço e me coloco à disposição. Parabéns, doutora Tereza. Na verdade, a sua fala foi a fala de uma humanista. A sua fala nos ensinou e nos passou uma mensagem. É hora de fazer. Eu diria que é hora de educar. Fazer educando ou educar fazendo. Fazendo cidadania. Passando essa mensagem belíssima, repito, que é uma mensagem de humanismo e de uma humanista. Parabéns, senhora. Eu passo a palavra agora ao Dr. Vicente Trevas, presidente da ANSUR, a quem nós temos dedicado há algum tempo, embora à distância, um grande respeito, viu? Uma honra muito grande ter aqui. Muito obrigado. Estou muito feliz de compartilhar essa mesa presidida pelo doutor Antônio Paulo Mariz, que é um guardião do nosso pacto de 88, né? Daquilo que Ulisses Guimarães, ao concluir o processo constituinte, chamou da Constituição Cidadã, né? E, portanto, é uma honra muito grande estar sob a sua presidência. Igualmente, é uma honra compartilhar com a doutora Tereza Cristina Bordaman e com a minha querida amiga de longas datas, né? Fomos colegas de governo dessa cidade e colegas também de Horizontes, a Alisete Leval, né? Também queria dar o meu testemunho da importância desse evento, né? Um momento muito especial do nosso país e da humanidade. Eu entendo a leitura que eu faço do Brasil e do mundo é que nós temos uma encruzilhada, né? Encruzilhada naquele momento onde a gente vai ter que fazer escolhas, né? Tomar decisões, e para isso a gente precisa dar sentido de razão às nossas escolhas, e, portanto, precisamos refletir, pensar, né? Ter inteligência, e esse congresso é justamente esta oportunidade. Ontem foi um dia muito rico, com atores muito relevantes, com conteúdos muito significativos. Portanto, queria parabenizar a condução da academia pelo nosso querido presidente, o desembargador Alfredo Atiyeh Júnior. Também só dizer que tem uma relação afetiva, porque a academia foi fundada, um dos fundadores é o meu sogro, o professor Cesarino Júnior. Então, tenho o maior prazer de estar aqui e ver a continuidade na condução maravilhosa do Dr. Alfredo Atiyeh, né? A minha fala tem um lugar, tem um ponto de vista, é uma fala que vem de um campo do conhecimento diferenciado, mas que dialoga com vocês, que é da ciência política e da sociologia, mas nós nos completamos, né? E, portanto, eu organizei a minha exposição. Eu sou da geração analógica do Vitor Raul, né? Então eu estou apertando aqui, estou tendo o comando aqui das... Desde ontem eu fiquei pensando, eu fui para casa, né, do diálogo que tivemos e percebi que o diálogo que tivemos ontem nos remete a tentar compartilhar uma leitura ou leituras sobre a Constituição. Afinal de contas, o que é a Constituição mesmo, né? E eu vou dar a minha leitura do ponto de vista da ciência política. É um pacto. Né? Que expressa certos consensos, a partir do qual esse pacto se desenhou. Né? E, portanto, um pacto significa um encontro de vontades, né? Buscando propósitos. Porque ontem se reclamava que depois de 30 anos a Constituição não cumpriu, não entregou o que prometia, mas aí não entendeu o caráter da Constituição. Então, portanto, é um pacto. Né? E na minha intervenção de hoje, eu quero trazer à reflexão os conteúdos deste pacto. Né? E escolhi 3 conteúdos do meu ponto de vista. Né? Um primeiro
foi um pacto que fizemos em 88, 87, 88, saindo de um regime de exceção, de estado de exceção na forma de uma ditadura militar, com o propósito de construir no Brasil, né, ou tentar dar complexidade, dar concretude a uma grande agenda da humanidade do pós-Segunda Guerra Mundial, que é o Estado Social Democrático de Direito, né, que nós chamamos de welfare state. E a gente acha que o welfare state é uma banalidade, não, ele é fruto de um custo altíssimo para a humanidade. Quer dizer, ele vai se desenhando nas agruras da crise de 29, uma experiência americana do New Deal, com as experiências autoritárias do fascismo e do nazismo, com as experiências soviéticas a partir de 1917, e ele, inclusive, constitui uma promessa após a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de um dos eventos mais trágicos da humanidade, é a Segunda Guerra Mundial, onde destruímos as nossas cidades, onde negamos a humanidade à parte dos humanos, né? E onde produzimos mais de 50 milhões de mortos, né? E, portanto, essa tentativa do nosso Brasil se pactuar nessa agenda generosa do pós-Segunda Guerra Mundial é um grande sentido da Constituição de 88. Né? E isso significou, do meu ponto de vista, dialogando com os dois enunciados da nossa mesa, que é cidade, cidadania, cidadania e cidade, para dizer que o Pacto de 88 teve na cidadania um dos seus fundamentos, né? Junto a outros fundamentos. E aqui eu cito o glorioso artigo 1º. Aliás, geralmente a gente passa rapidamente, né, o artigo 1º, 2º, 3º da Constituição, todo mundo já vai buscar aquilo que interessa, né? Mas aqui são os fundamentos do pacto. Né? E também este pacto fundante, esse pacto importante de 88, ele deu um novo estatuto político dos demais cidades. Né? Ele transformou os enunciados da nossa federação e passamos a fazer uma ousadia. Eu sou um militante da agenda federalista, tenho funções governamentais nessa matéria, tenho um diálogo internacional intenso. Nós fizemos uma ousadia, para alguns era uma certa irresponsabilidade, de constituir uma federação trina. Porque as matrizes históricas do federalismo, das federações, é a aliança dos Estados Federados com o governo central. E nós constituímos o município como o terceiro ente da federação. Né? Portanto, 88 também deu às cidades a possibilidade de dar mais densidade ao seu autogoverno, de viabilizar certas competências, enfim, de criar uma dinâmica que é muito própria da federação, que é esta duas dialéticas entre aliança e autonomia. E, portanto, e claro que as razões foram amplas, havia uma presença municipalista no Congresso Constituinte, havia também um argumento de que precisaríamos reforçar a descentralização para evitar retrocessos centralizadores de um país de vocação constitucional muito centralizadora. Portanto, uma primeira ideia é que a Constituição se propôs fazer esse pacto para constituir, desenvolver no nosso país uma agenda generosa da humanidade, que é o Estado Social Democrático de Direito. Uma outra promessa da Constituição, essa é mais complicada, porque aqui o país nunca teve uma unidade, nunca teve consensos, é também a promessa de retomar o projeto de construir a nação brasileira. Veja, nós somos um país relativamente jovem, né? Daqui a alguns faremos 200 anos, né, de nação independente e tudo. E nós, desde o princípio, tivemos um problema. Né? Desde o princípio, se eu pudesse usar essa metáfora dos enunciados religiosos, desde o princípio foi a desigualdade. Né? E essa desigualdade, inclusive, é um elemento constitutivo da nossa história nacional. Inclusive, na formação da nação brasileira, do Estado brasileiro, o nosso patriarca ficou minoria porque ele
entendia que a construção de um país independente necessitaria equalizar os humanos e, portanto, ele era contra a escravidão. Né? Infelizmente, a escravidão foi o grande pacto da elite deste período. Né? Eu quero retomar, portanto, nós somos um país colonial, né, escravista, né? E é tão verdade, quando esse pacto sobre a escravidão ele se dissolveu, cai a forma do Estado Nacional. E aí a República nasce da desconstrução do pacto da escravidão. Né? Entretanto, a elite da nossa época, ela reconhecia que esse era um grande problema e com aquela parte, talvez majoritária, da população, não se teria nenhuma possibilidade de construir a nação brasileira e apostou no embranquecimento da raça. E, portanto, no papel da imigração, que tinha uma dupla função, não só a função de substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado, mas de recompor a composição da população brasileira. Né? E claro que isso estava na época, era a época dos impérios, né? E para justificar a dominação imperial, a gente tinha de dizer que havia pessoas que eram diferentes, desiguais, e, portanto, é em nome dessa desigualdade que eu vou exercer o meu domínio. Né? E aí, inclusive, apelando para os argumentos da ciência, que chegou aqui, em algumas faculdades de medicina do Brasil, havia experimentos para provar a tese da diferença racial pela volumetria craniana entre o branco e o negro. Né? Só foi nos anos 30 que essa ideologia dominante na nossa classe dirigente foi contestada por um sociólogo, Gilberto Freire, quando em Casa Grande Central falou assim: não, o nosso caminho não é o embranquecimento da raça, é a miscigenação. Isso foi uma revolução importante, depois acompanhada pelos nossos grandes pensadores, Sérgio Barco de Holanda, Caio Prado e outros aí. Então, quero dizer que essa questão da construção da nação brasileira é uma questão também que está presente no Pacto Federativo de 88, quando afirma que nós temos de enfrentar as desigualdades sociais e regionais. O Pacto Republicano nosso é muito poderoso, né? Porque ele fala isso, ele construiu uma sociedade justa. E quando eu falo esses enunciados, qual é o ponto de partida da realidade? É que nós somos uma sociedade injusta, não solidária, que o nosso desenvolvimento nacional não está consolidado, né? Que é radical e, portanto, temos pobreza, né? Enfim, o enunciado é o olhar do futuro, cuja realidade do presente é justamente a existência desses obstáculos do futuro. Né? De toda maneira, eu quero deixar também essa ideia, porque ela vai se atualizar hoje. Né? Porque hoje o país está dividido sobre, né, a sua visão de ser nação. Né? Porque muitos já estão numa globalização mediada pelo consumo, então o meu ideal, né, é ser o outro. Aliás, foi um problema da nossa elite, que quis sempre ser o outro. Ela quis ser inglesa, francesa e hoje norte-americana. Né? Nunca quis ser ela mesma, e aí eu não construo nação sem identidade nacional. Né? E um terceiro elemento da minha leitura sobre o significado do Pacto da Constituição Cidadã, que foi um pacto indutor. Ou seja, foi um pacto que teve a função de estimular. Quer dizer, ele não só quis garantir, ele não quis ser apenas a promessa de uma garantia passiva, mas ele quis ser um instrumento de indução. Né? E, nesse sentido, em relação tanto à cidadania quanto à cidade, a nossa Constituição foi importante porque ela estimulou a ideia da participação cidadã como um valor. Como um valor. Que está no conjunto do Pacto Constitucional. Ela também possibilitou tornar a participação cidadã como uma agenda pública. Porque às vezes era a pregação dos São João Batistas da época. Né? Eles acreditavam numa boa nova, mas anunciava e não tinha feito, e muitos acabavam com suas cabeças nas respectivas bandeiras dos seus tempos. Né? E, portanto, a Constituição, ela não só assumiu a participação cidadã como um valor, mas ela também assumiu como agenda pública. Né? E também
essa pauta da participação cidadã, da cidadania, passou a ser elementos de estratégias de forças políticas que estavam redesenhando e estavam presentes na conformação desse pacto de 38. Né? Em relação às cidades, a própria Constituição, ao dotar, né, o governo local com mais potência, também induz, né? Também nesse período a cidade passa a ser plataforma política. Né? Quantas forças políticas se constituíram a partir de governos locais? Né? Isso eu estou falando do período a partir, e por coincidência, 88 é o momento do grande ciclo de inovação municipal, com as eleições de 88, né? Que atinge o conjunto do país. Né? E também a Constituição, ela nos ajuda a lidar com a cidade como um território estratégico do Brasil do século XXI. Né? Então, queria deixar um pouco essas considerações. Né? É evidente que, quando eu falo de cidadania, eu tenho uma complexidade, porque, primeiro, a cidadania é uma condição comum universal. Né? Como eu posso ter, na prática, uma condição universal não será tão desigual? Né? E, portanto, eu tenho de entender que a cidadania ela se expressa com potências diferenciadas. Tem cidadãos com potência A, potência B, potência C. Né? O importante é que não tenha ninguém fora dessa condição. E, portanto, eu também, para entender a dinâmica da cidadania, eu tenho de perceber os atores da cidadania. Né? E aqui eu trago só como uma referência de que nós temos de entender que no jogo da cidadania tem atores econômicos com centralidade da sua expressão cidadã, atores sociais, atores políticos e atores culturais. E, portanto, é uma complexidade. Né? É uma complexidade numa condição de um país continental, um país complexo e principalmente um país desigual. Né? E uma outra questão importante é que esses diferentes atores da cidadania, eles expressam diferentes agendas. E hoje nós vivemos um momento muito complicado, porque nós estamos perdendo, né, as agendas compartilhadas. Nós estamos reafirmando as agendas singulares. Né? E, portanto, isso é um momento de muita preocupação, é um momento daquele que eu chamo de uma encruzilhada. Né? De toda maneira, também essas considerações. Né? Portanto, quando eu falo da cidadania, eu tenho de expressar e captar essas complexidades. Né? Claro, eu estou falando de abstração, mas vamos aterrissar. Né? A minha companheira de mesa fez algumas considerações importantes que nos ajudam a pensar. Ela falou da abordagem policial, né? E deu uma experiência pessoal. Ora, como nós somos um país muito desigual, a desigualdade hoje se expressa como territórios da desigualdade. E eu tenho dados aqui, mas não é a ocasião, né, para a gente discutir qual é o padrão da abordagem no meu território. Eu moro na Zona Oeste, Perdizes, o padrão da abordagem policial ou o padrão da abordagem policial Jardim Miriam, na Praia do Socorro. Né? Eu podia pegar no tema da segurança, por exemplo, a letalidade policial. Infelizmente nós temos escolas, depois de termos muito conhecimento, eu vou perceber que essa letalidade ela se distribui diferentemente. Né? Por quê? Porque, na verdade, a vida hoje se expressa de forma urbana. Portanto, por exemplo, hoje a riqueza são territórios de riqueza, a pobreza, territórios de pobreza, a violência, territórios de violência. Né? Porque, no fundo, nós somos cada vez mais um país urbanizado, e não só urbanizado, mas vivendo em grandes aglomerações urbanas. E esse é um dos temas muito importantes dessa mesa, e até depois eu vou propor que uma continuidade, que a academia possa abrigar questões a serem compreendidas e a serem desenvolvidas. Né? Mas, de toda maneira, é muito importante desvendar, né, os atores e as suas agendas. Por exemplo, eu sinto que o sistema político das cidades está aquém das demandas da cidade.
se a gente fizer uma pesquisa sobre o que se fala, o que se decide nos parlamentos locais, eu diria que dialoga muito pouco com as dramaticidades das cidades respectivas, das quais esse parlamento é uma expressão da representação política, né? E assim, mas de toda maneira, eu quis só chamar a atenção de que ele vai ter que trabalhar ou retrabalhar a cidadania na dinâmica das cidades. E aqui também, só para lembrar, primeiro, quando a gente fala de cidade, tem que falar no plural, né? Esse é um país da diversidade em todas as suas dimensões, né? Por exemplo, eu trabalhei da questão federativa, no tempo eu estou desatualizado, mas a maior cidade do país estava no estado de São Paulo, e a menor cidade do país estava em São Paulo, Borá. Eu não sei se eu ouvi Borá no meu tempo, precisava Borá perto de Assis, no meu tempo, perto de Assis, ali, né? Borá tinha, no tempo que eu tinha os dados, em torno de 900 habitantes em São Paulo. Então vejam como, além, e no Brasil nós temos de acoplar as desigualdades, a diversidade, as assimetrias, né? Então como é que eu vou lidar com essas cidades que são muito assimétricas, né? E aqui a gente tem um desafio, porque a nossa tradição na regulação é uma regulação assimétrica, né? Então as regras para organizar a vida política da cidade é a mesma para Borá para São Paulo. E a minha indagação se isto funciona bem, né? Se isso é adequado, né? E como garantir os direitos, não prejudicar ninguém, garantindo a diversidade de abordagem. Mas enfim, deixo, porque já estou. Também em relação ao governo da cidade, a nossa Constituição, ela fez avanços importantes, né? Primeiro, nós temos um federalismo complexo, porque ele combina 3 competências, né, para cada uma das esferas de governo, que são as competências exclusivas, né, as concorrentes e as comuns. O famoso artigo 23 da Constituição, que é um conjunto de competências comuns, quase não foi regulado até hoje, né? A tentativa de regular o meio ambiente foi uma tentativa avançada. Então nós temos também o que? Uma federação muito complexa nesse jogo de competências constitucionais. É evidente que isto, no âmbito das políticas públicas, nós vivemos um experimento importante cujo enunciado está na Constituição, que é o Sistema Único de Saúde, que passou a ser um paradigma de como articular as políticas públicas na dinâmica do Estado Nacional, que é federal, né? Então, assim que em outras áreas como a assistência social se ganhou esse mesmo estatuto, e as outras áreas de políticas públicas tentam criar sistemas de cooperação, mas muitos deles prisioneiros da lógica de programas governamentais e, portanto, ocasionais. Mas, de toda maneira, quero dizer também que nós temos uma federação que tem um desenho sofisticado, que dá margem para um bom jogo, se a gente tiver a perspectiva de um federalismo cooperativo e não um federalismo concorrencial. Por outro lado, depois da Constituição, nós agregamos, né, ao governo da cidade marcos regulatórios muito importantes. E aqui eu cito, né, o saneamento, eu cito a lei dos consórcios públicos, os resíduos sólidos, a lei da mobilidade, né? Também o destaque aqui é o Estatuto da Cidade e, mais recentemente, o Estatuto da Petrópole, que é uma lei de 2015. Né? E isto primeiro, então as cidades estão muito armadas em relação aos seus recursos normativos, mas estão muito desarmadas no seu tato para processar essa questão. Por exemplo, nós vivemos uma aglomeração urbana, que é a região metropolitana de São Paulo, que é uma das experiências urbanas do século XXI mais a ser eloquentes. Nós somos 21 milhões de parceiros no mesmo território, né? Configurados em 39 municipalidades. Né? E quando eu pego agendas do cotidiano, eu vejo que nós estamos com dificuldades. Por exemplo, um elemento fundamental do cotidiano de uma aglomeração, de qualquer aglomeração urbana, é a mobilidade. E até hoje nós temos 40 autoridades públicas que regram
o que processam a unidade do plano, 39 municipais e a do governo do Estado. Né? E no Pacto de 88 se delegou aos Estados Federados a competência de ordenar a federação na agenda metropolitana, e até hoje nós não temos, eu acho que nós não temos, e aí confesso aqui, como conhecimento de causa, nenhuma governança metropolitana federativa de pé. E aqui nós temos um debate para esta casa, para essa academia. Porque eu tenho 3 atores que disputam 3 vertentes no entendimento da agenda metropolitana. Uns atores que ficam só no artigo 25 da Constituição, competência dos Estados. Outros atores que incorporaram um contencioso federativo marítimo, cuja resposta, quando tivemos a honra de contar com a presença dele, o ministro Lewandowski e outros ministros, que foi a DIN do PDT sobre a lei da região metropolitana do Rio de Janeiro, que ao fazer esta lei complementar, avocou a competência do saneamento para o Estado. E aí entraram. E mais recentemente, o Estatuto da Metrópole, que afirma de que a governança metropolitana é interfederativa. Né? Então nós temos uma complexidade que temos de enfrentar. E o resultado, por exemplo, que a lei aprovada em 2015 dava um prazo de 3 anos, inclusive com sanções, para que os governadores apresentassem o PDU, que era o Plano de Urbano Integrado. Ninguém apresentou, claro, a nossa solução é mais 4 anos. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós estamos vivendo um momento em que devemos revisitar e afirmar os nossos hábitos, sem os quais a vida vai ficar muito difícil. Né? De toda maneira, eu quero agradecer esse momento importante, onde a gente possa compartilhar com todos os parceiros ilustres, com tantas pessoas que têm compromisso com a cidadania, essas grandes questões, que são questões comuns e cujo bom enfrentamento pressupõe as nossas convergências. Muito obrigado. Parabéns. Eu fiz 3 anotações que eu queria cumprimentá-lo, repetindo-as. Na verdade, a questão da miscigenação. Eu sempre achei que nós devemos, ou deveríamos ter orgulho da miscigenação. Nós não somos raça, muito menos pura. A raça pura Deus não te deu, né? Na década de 40. Nós somos um povo misturado. Nós somos negros, nós somos índios, nós somos brancos, nós somos libaneses, sírios, italianos, espanhóis, portugueses, coreanos, japoneses, chineses. Nós somos o que somos. E devemos ter orgulho disso e aproveitar isso. Na verdade, nós somos cães vira-latas. Por que não? Né? Na acepção das qualidades do cão vira-lata, que é um cão esperto, que é um cão que sobrevive às adversidades, que é um cão ágil. Nós somos ágeis, nós somos criativos, não é? Nós temos que nos orgulhar disso. E nessa medida, ao lado de nos orgulharmos disso, deplorarmos uma elite envergonhada de ser brasileira. Não é? Está na hora da elite assumir a sua brasilidade. Está na hora da elite brasileira deixar de querer ser americana, francesa, inglesa e sei lá o que mais. Está na hora da elite não dar as costas para o Brasil. Elite que usufrui das nossas riquezas, que mercê disso manda seus filhos para fora do Brasil e que se envergonha de ser brasileira. Chega. Ela precisa se assumir como elite ou como uma parcela brasileira da população. Por outro lado, essa questão da cidade, várias cidades dentro de uma cidade. Por quê? Porque nós temos, em razão disso e por outras razões, várias cidadanias dentro de uma mesma cidadania, não é? É preciso que nós transformemos essas várias cidades numa só cidade e essas várias cidadanias numa cidadania única e homogênea. Parabéns. Parabéns.
Eu passo agora a palavra para a doutora Lisete Regina Gomes Arelaro. Com muito prazer também, com muita satisfação. Nós todos a conhecemos da campanha, né? E todos nos admiramos da sua coragem, da sua verve e especialmente da sua vontade demonstrada por fazer algo em prol de São Paulo e do Brasil. Okay. Muito obrigada, doutor Antônio Cláudio. Obrigada também ao doutor Alfredo, que me possibilita essa oportunidade de estar numa mesa tão simpática como essa. E vocês reparem, uma mesa equilibrada, 2 mulheres e 2 homens na mesa. É um cuidado de hoje em diante fundamental. Né? Bom, eu queria realmente partir de onde eles começaram, também facilitam o meu trabalho, e dizer que a minha geração teve um privilégio histórico, porque nós pudemos participar de uma constituinte federal, participarmos de uma constituinte estadual e das constituintes municipais, que a gente viu também que havia a própria decisão aqui, que é uma discussão muito importante sobre a cidadania e as cidades, porque, na verdade, a própria divisão que foi feita, legal, de que para a federal, que seria mais complexa, 2 anos, para a estadual, que seria um pouco mais simples, 1 ano, e para as municipais, que nunca haviam elaborado, não é, as suas constituições, 6 meses. Que a gente viu que, na verdade, esse prazo histórico, ele prejudicou algumas. Algumas tiveram, para não ter intervenção, não é, que, só para a gente lembrar, quem não terminasse no tempo teria uma intervenção. Ninguém queria demonstrar que era incapaz de acabar no prazo certo. E, portanto, muitas constituições municipais, as leis orgânicas, se tornaram cópias de escritórios especializados que desenvolveram isso nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Né? Então, apesar disso, foi um momento riquíssimo. É importante que a gente se recorde disso, né? Porque nós temos tido também muitas emendas constitucionais e a média, nós estamos já mais de 60, portanto dá uma média, 30 anos, dá uma média de mais de 2 por ano, se a gente for considerar. O que significa, eu tenho dito aos meus alunos, né? Sempre digo isso, leia a Constituição com carinho, quem tem insônia, deixa já do lado da cama, porque vocês podem perder direitos que vocês nem sabiam que vocês os tinham. Né? Então, defender a Constituição, conhecer a Constituição é fundamental. Né? Bom, eu vou aproveitar aqui também para colocar, quer dizer, aprovada a Constituição, acho que nós temos no Brasil hoje, e desculpe se eu invado especialmente, doutora Tereza Cristina, a sua área, mas para nós da área de educação, e quando trabalhamos com política educacional, discutimos isso, quer dizer, os critérios para a gente avaliar as políticas públicas, né? No caso específico eu vou me deter na área de educação, que é o que eu conheço evidentemente melhor, mas quer dizer que pós a Constituição de 88, eu diria que há um consenso entre nós, avaliadores em geral, de que pelo menos 3 critérios, é mais complexo que isso, mas pelo menos 3 grandes critérios precisam ser considerados. O que nós chamamos de democratização do acesso, não é? Que é a efetivação para nós, na nossa área, a condição de efetivação do direito à educação. Não é? E democratização aqui do acesso, entendido isso, o que é uma república, não é? Como é que a cidadania se concretiza, que a doutora Tereza Cristina tanto insistiu. É exatamente a hora que eu vejo se os direitos sociais, de fato, estão sendo oferecidos para além da lei. Né? Na prática, o que é que está acontecendo. Bom, primeiro, aí, assim, em segundo lugar, a qualidade desse atendimento. Né? Para nós, ele é uma condição de permanência. Eu continuo indo, talvez, ao SUS, se eu acho que ele responde ao meu desejo. Parte da evasão escolar também se dá porque a escola não responde aquilo que se espera e assim por diante. Né? E a gestão democrática, que eu acho que é um aspecto que o Vicente trouxe aqui e que eu acho muito importante, né? Que é foi um dado polêmico, é importante que a gente se lembre,
não é que nós tivemos também um processo de redemocratização no Brasil peculiar, porque não houve, digamos assim, rompimento com o projeto político-econômico que estava acontecendo. Houve uma negociação, não é? E, portanto, nós temos, também se explicam, eu não vou discutir aqui, porque não é o caso, mas se explica no momento atual certos rompantes do futuro governo em relação a questões que, obviamente, se eles lessem a Constituição direitinho, vão ver que nem poderiam estar mexendo em alguns aspectos. Ou pelo menos a gente está esperando, não é, que nós tenhamos que defender a Constituição em alguns momentos. Eu diria que a participação, todo mundo viu hoje ou ontem nos jornais, né, há uma suposta, eu não dou muito valor porque tem tantas fofocas e boatos, mas enfim, quer dizer, a discussão sobre se os conselhos vão ter uma atuação significativa ou não, né? Ela tá colocada e, obviamente, eu diria que os conselhos nacionais, estaduais e municipais foram ganhos que a Constituição de 88 trouxe e que alguns deles nós nem conseguimos realizar plenamente ainda, né? Então, até fiquei surpresa, porque qualquer um que entrasse e deveria falar, olha, vamos reforçar a importância da participação, etc, etc. Mas, enfim, são critérios que têm que ser considerados. Eu quero saber se está dando certo, se está efetivamente sendo realizada a política. Eu trouxe aqui a questão hoje da educação. Claro, nós conseguimos isso, não é a primeira vez que se escreve na Constituição, mas ela é importante enquanto reconhece a educação como direito de todos. E aqui teve o primeiro grande debate, que é um debate que, por incrível que pareça, ele é extremamente atual, tá certo? Pela ordem das palavras, que é dever do Estado primeiro e da família, e isto foi uma discussão interessante na ocasião, e agora muito importante, porque nós também não vamos discutir aqui, só vamos mencionar, mas este debate nacional, e eu diria internacional, sobre o chamado movimento Escola Sem Partido, traz um pouco esta questão sobre se a família é que manda na escola ou a escola se manda no indivíduo, o indivíduo é uma discussão totalmente atual, né? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né? Reconhecendo que a educação ele é um processo contínuo e ele é uma responsabilidade de todos nós, porque de fato certas questões que a doutora Tereza Cristina levantou aqui, elas são para dizer o seguinte: todos os lugares públicos têm que ser locais éticos e educativos, né? Eu estou dizendo público no sentido do conjunto das políticas públicas, né? Não é só na escola que se aprende isso, é também lá, né? Dizendo ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, que há exatamente essa ideia de que não é que eu vou pegar a criança e ela vai ser cidadã quando ela crescer. Não, ela é cidadã desde que ela nasce. E esta é uma das funções que eu considero mais nobres da própria escola. É na escola que se aprende a cidadania, que se faz cidadão e se é cidadão. E a sua qualificação para o trabalho, que sem dúvida nenhuma a escola precisa preparar, tá certo, a juventude para a sua função social, né, do trabalho. E aí eu trouxe aqui uma das questões que teve uma colaboração muito grande desta Faculdade de Direito. Vou citar aqui duas pessoas que tiveram uma participação mais direta, e me desculpem se evidentemente vou esquecer de alguns, mas vou citar que se escrever-se na Constituição que a educação era um direito público subjetivo, foi eu vou chamar assim, uma criação do Dr. Fábio Comparato, na ocasião, junto com o Dr. Dalmo Dallari, que discutiam essas questões um pouco mais próximo de nós, né? Vou dizer nós constituímos nessa ocasião um Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, como todos os movimentos sociais, eu teria que constituir algum tipo de fórum, grupo, núcleo, exatamente para fazer a nossa pressão, participar e fazer a nossa pressão no Congresso Nacional, né? E pelo não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público. Lembrando que, historicamente, o que existia dado nas outras constituições, as constituições que antecederam a de 88,
havia várias desculpas para quando o Estado não cumpria a sua função. Então dizia, se a criança for doente, ela não precisa ir na escola. Se não houver escola perto, ela não precisa ir na escola. Bom, mas é direito ou não, né? O que nós vamos fazer para dar conta, por exemplo, dessas duas? Se ele morar longe, ele não precisa ir. Bom, vamos discutir essa questão, né? Então, foi bastante importante. Esse é um tema absolutamente atual. Vocês vejam o movimento de mães, especialmente de mulheres, em relação à reivindicação de creches. Sem esse artigo da Constituição, talvez efetivamente fosse um pouco mais difícil. E hoje nós temos o Ministério Público, os Ministérios Públicos municipais, estaduais e mesmo o federal em defesa de algumas dessas questões, que é um trabalho muito interessante, né? Para as crianças, as pessoas com deficiência. A atuação dos Ministérios Públicos em relação a isso tem sido fundamental, né? Eu vou dizer para vocês, até como diretora da Faculdade de Educação da USP, eu adorava quando o Ministério Público ia lá, porque era a forma que eu tinha de pressionar o reitor para que viesse o dinheirinho e a gente pudesse dar todas as outras condições. Porque, por incrível que pareça, nós só tivemos um elevador quando um queridíssimo professor titular nosso, o professor Zé Mário Pires Azanha, sofreu um acidente e fraturou as pernas, e a partir daí é que se construiu o elevador, né? Não foi em nome da cidadania, mas foi positivo essa questão. Ele sempre brincava com esse fato, né? Que ele tinha sido cidadão que é motivador, é isso. Bom, aqui eu trouxe, eu sei que vocês também conhecem muito bem, mas sem dúvida nenhuma os princípios do ensino, eles foram muito importantes, eles foram muito difíceis de escrever isso. Houve negociação, linha a linha, palavra a palavra. Não foi tão simples, mas eu diria que nós tivemos ganhos. Por isso mesmo que ela é chamada, não à toa, de Constituição Cidadã, porque não é só dizer com os princípios, ela também vai prever as condições para que isso aconteça, né? Então, vocês vejam com a atualidade: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Bom, tudo o que as famílias têm reivindicado, os municípios e os munícipes têm reivindicado, tá certo, do acesso à escola, as condições para frequentá-la, eu diria que a Constituição dá uma cobertura. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Vocês vejam aqui, a gente discutiu muito, e eu acho muito interessante que a Constituição tenha previsto, não é só o nosso direito como professores de ensinar, mas é o direito das crianças, dos jovens, dos adultos aprenderem. E, portanto, se eles não estão aprendendo, esse não é um problema deles, é um problema nosso, não é? Eu vou ter que buscar outras estratégias de ensino, outras metodologias, para que, de fato, eu consiga realmente que ele aprenda, né? O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que sem dúvida nenhuma tem sido a discussão do momento, não vou insistir aqui, mas fundamental, da creche à educação de pós-graduação, né? Para que de fato a ciência, a cultura, o conhecimento, as artes e as literaturas de fato possam ser estabelecidas. A garantia da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Que isso tem sido um debate, e hoje na ordem do dia, já que vários, inclusive já na condição de candidatos à presidência, a governadores, deixaram claro, especialmente, que gostariam sim que os alunos das universidades públicas realmente pagassem, né, mensalidades. Então, está garantido, e vai ser, sem dúvida nenhuma, um próximo embate que nós vamos ter aí. A valorização dos profissionais da educação, que garantia a forma de planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de prova de títulos, aos das redes públicas, quer dizer, garantido a todos os professores do Brasil, inclusive aos professores das escolas privadas, não é? E ainda que isso não seja levado às últimas circunstâncias, a verdade é que hoje um número significativo de concursos vem sendo realizados.
Também nós estamos, neste momento, no Brasil, num momento peculiar, porque, não sei se vocês sabem, né, então, provavelmente não sabem, mas também não teriam que saber, com o estabelecimento da política de fundos na educação, que tem o nome, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, nós vamos chegar ao fim dele como artigo das disposições transitórias, agora em 2020. E os municípios, parte dos municípios que o Vicente já levantou aqui, é muito difícil discutir municipalização no Brasil. E ai de nós se tivermos uma proposta só, porque nós temos 70% dos municípios no Brasil tem até 20 mil habitantes. E 70% dos municípios podem ser considerados pobres e muito pobres. Nós, da área de financiamento, consideramos um município pobre quando ele não tem recursos próprios, né? Significativos. Lembrando que aqui no Brasil, o município mais rico em termos de recursos próprios é aqui o nosso município vizinho de Santos, porque ele tem 3 situações que são difíceis de reunir. Tem um petróleozinho jorrando, tem o maior porto do Brasil e, evidentemente, é uma cidade turística que, se tem 500 mil habitantes, janeiro, fevereiro, julho e dezembro, tem mais 500 que vão para lá só para gastar um dinheirinho. Então, realmente, Santos é um município que chega a ter 50% dos seus recursos próprios. Diferentíssimo da maioria dos municípios brasileiros, que não ultrapassam de 3% a 4%. Né? Então, para a gente só entender isso. Nós pagamos no Brasil um salário considerado ridículo, apesar de, inclusive, termos conseguido um piso salarial nacional que foi importantíssimo, mas que, sem dúvida nenhuma, nós já estamos sentindo o peso de termos, não sei se vocês sabem, as nossas pesquisas indicam que um professor ganha menos, entre 40% e 60% que qualquer outro profissional público com a mesma titulação. Basta vocês olharem a abertura de concursos públicos no Brasil e vocês vão ver que realmente ainda isto é uma vergonha. Mesmo o estado de São Paulo, o estado mais rico da nação. Né? Bem, e aqui tivemos um problema bastante complexo, porque o artigo 206 são os princípios do ensino. Mas sobre a gestão democrática, é só para a gente entender que não é tão simples esta questão ainda no Brasil. Né? Nós ainda somos bem autoritários. Sair de um regime ditatorial não era tão tranquilo essa discussão. E efetivamente a gente entende que esse princípio ficou com o pé quebrado. Porque ser a princípio tem que valer para todos. E aqui a Constituição estabeleceu com exclusividade que a gestão democrática estava garantida somente no ensino público. Né? Na forma da lei, que também as leis nos municípios às vezes existe, no estado existe, mas uma lei nacional ela realmente ainda não foi feita. Né? Há pelo menos uns 15 projetos de lei que estão lá há uns 20 anos, mas sempre há divergências, para a gente saber que este tema é um tema polêmico. Né? Garantia de padrão de qualidade, que ela é uma disputa, é a grande discussão hoje na área de educação, tanto assim que nós, faço parte do grupo de uma entidade que tem pesquisadores na área de financiamento da educação, que discutimos hoje a possibilidade de implantação de um custo-aluno-qualidade numa tentativa de nós termos uma distribuição razoavelmente equitativa nos gastos com os alunos do conjunto do alunado brasileiro da educação básica, pelo menos. E o piso salarial que nós já falamos. Os tempos aqui são curtinhos. Bom, a LDB tem, a Lei de Diretrizes e Base é a nossa, eu diria, Constituição Educacional. Depois da Constituição, a legislação mais importante é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que dividiu a educação brasileira em 2 grandes níveis. Vou discutir educação básica, da creche ao ensino médio e ensino superior, com todas as suas variações, né? E a pós-graduação. E aí é verdade, o município é responsável, isso eu quero deixar claro para vocês que divisão de responsabilidades também se discute no Brasil, particularmente desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Né?
Eu vou citar aqui, evidentemente, um dos fundadores da USP, Fernando de Azevedo, e mais o professor Anísio Teixeira, eram defensores ferrenhos de que tinha que ter uma divisão clara sobre o que cada uma das esferas públicas iam fazer. Essa questão não é tão simples exatamente por esta complexidade municipal e também por conta do Pacto Federativo que a Constituição de 88 trouxe. Não preciso falar eu aqui para vocês, mas sem dúvida nenhuma, essa forma, quer dizer, a federação, ela é a forma minoritária no mundo de existência, e muito menos o município ter as responsabilidades que ele tem em relação a outras repúblicas no mundo, não é? Hoje o município tem uma autonomia que o distingue e que apostamos que era uma construção criativa dessa questão, né? Uma vez exatamente que a cidadania se dá nos municípios, o cidadão está ali e tal, etc. Bom, e aqui só para lembrar que nós tivemos uma legislação que ampliou o ensino fundamental para 9 anos e que nós tivemos em 2009 a Emenda Constitucional 59, que realmente estabeleceu que educação obrigatória no Brasil, direito de todos, portanto, é dos 4 aos 17 anos. Não preciso dizer que isso também foi uma grande polêmica, uma vez que muitos queriam que a creche entrasse, né, como direito, mas não como obrigatório, porque eles achavam que se não escrever não será considerado direito. Não é bem assim, né? A Constituição garante que sim, né? E também se dizia que devia de estar escrito até o final do ensino médio completo, e não 17 anos, porque nós estamos imaginando uma situação ideal de que os alunos entram e ano a ano são aprovados e promovidos no serviço, o que é verdade, o que nem sempre é verdade. E aqui estão, evidentemente, as obrigações que o Estado deve fazer para garantir que tudo aqueles princípios possam, e especialmente o direito à educação, possa ser realmente garantido, né? Então, além da obrigação dos 4 aos 17, deixa claro, né, que tem que ter oferta gratuita para todos os que não fizeram no chamado na chamada idade própria. Essa foi uma grande discussão, essa redação dada aqui, porque na verdade fala oferta gratuita, não fala que é o Estado que deve fazer. Tá certo? Isso foi uma discussão. Se para a educação de jovens e adultos não era importante que estivesse escrito que ela devia de ser também uma educação estatal, ou que fosse uma obrigação do Estado, né? A progressiva universalização do ensino médio gratuito, que na verdade hoje já deveria estar completo, porque essa exigência efetivamente se completava como obrigação dos estados a partir de 2016, né? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino. Neste momento que nós estamos aqui, tem uma discussão nacional muito, muito delicada, porque há uma proposta de reformulação mesmo dos princípios da educação especial no Brasil, que são considerados interessantes e avançados, ainda não realizados na sua completude, mas avançados, e alguns entendem que há uma pressão, há um lobby nessa área, tem dinheiro envolvido, e é muito complicado, porque alguns dizem o seguinte: como o Estado, e é verdade, não atendeu ainda satisfatoriamente as pessoas com deficiência, por que não chamarmos os privados e deixarmos as escolas chamadas especializadas exclusivamente para atendê-los? E essa é uma discussão que hoje, aqui no Brasil, está acontecendo. Já fizeram uma contraproposta e esse é o grande debate, né? A educação infantil garantida em creche e pré-escolas, crianças até 5 anos de idade. Por isso que eu falei, aí vamos ver o que isso significa. É verdade que a creche é a última reivindicação educacional que chega através dos tempos, até porque a própria ciência pedagógica, digamos, não considerávamos a criança desde que nasce como ser pensante, né? Essa questão muda muito dos anos 80 para cá. E, portanto, hoje não é só um direito, esse foi o grande ganho na Constituição, não é só um direito da mãe que trabalha, do pai que trabalha, mas é um direito da criança. E isso
muda muito a situação. Bom, acesso aos níveis mais elevados, mas vocês vejam que a Constituição, ela não fala que é o direito de todos o ensino superior. Ele diz segundo a capacidade de cada um. Ok. A oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, e que essa é uma polêmica que vocês sabem, nós estamos vivendo no estado de São Paulo, mas não só aqui, tá certo? Em Minas, no Rio Grande do Sul, fechamentos do ensino noturno, alguns alegam que há violência e, portanto, estão fechando os cursos noturnos com um agravamento da situação, evidentemente, de atendimento, não é? E se eu tiro no noturno, ponho só no diurno, as crianças pequenas, lembrando isso, nós temos ainda 8 milhões de crianças de 0 a 3 anos que não estão matriculadas em creche. E vou terminando aqui, que também se garante programas suplementares. Vou só dar uma informação. Uma grande polêmica que foi muito interessante e que eu acho que nós, até hoje estou convencida que nós tínhamos razão, é o estabelecimento de um percentual vinculado de 18% para a União, 25% para os estados e municípios, para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Quero lembrar para vocês, foi uma polêmica muito forte na época, porque os nossos colegas da saúde propunham que já naquele momento, além do SUS, se criasse no Brasil um SUE e um SUES, um Sistema Único de Educação e um Sistema Único de Assistência Social. Naquele momento, a gente divergiu, porque, de fato, a nossa história, a história da educação é uma história que tinha uma tradição estadual e a história da saúde era uma tradição federal, tá certo? E, portanto, eles caminharam para o SUS e nós caminhamos para a vinculação de recursos e que todos os nossos estudos mostram, mesmo com eventuais desvios de recursos, mesmo assim, a educação acabou sendo mais favorecida do que as áreas que não contaram com a vinculação plena. Eu vou pular aqui porque meu tempo acabou, mas até para dizer que nós temos um Plano Nacional de Educação que foi estabelecido em lei pela Constituição, e deixar sempre, porque eu acho que os poetas às vezes dizem mais do que nós, deixar para o debate, né? A atual conjuntura não é fácil, então eu trouxe aqui o Alberto Caieiro para me ajudar. Ele dizia, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho de minha altura, e o que vejo são meus sonhos. Que a Constituição e a Constituição Cidadã possa dirigir os nossos debates, as nossas lutas, e sem dúvida nenhuma, os nossos desejos de uma sociedade mais fraterna e solidária. Muito obrigada. Meus parabéns, meus cumprimentos à professora. Terminou com Fernando Pessoa. Isso nos refrigera a alma. Parabéns a todos, componentes da mesa. Reitero os meus cumprimentos. Agradeço muito a todos que estão aqui. Agradeço mais uma vez ao desembargador Atier pela honra que me deu de presidir essa mesa. E vamos passar para outra mesa. Não é isso?